Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Iremos meditar hoje o Evangelho de sábado, onde a Igreja nos convida a celebrar a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, apóstolos, e sobre esses dois grandes santos da nossa Igreja, que tem uma influência direta na história de Roma e de todo o cristianismo, da formação do cristianismo. Nós também pedimos que possamos entender o projeto de Deus sobre as nossas vidas e também qual é a nossa missão, qual o nosso papel nesta caminhada de evangelização. São Pedro e São Paulo são como que esses pilares da nossa igreja, onde um sendo representante dos discípulos, São Pedro no caso, e São Paulo, este que nos ensina o trabalho da missão. Então é como a cabeça e os membros, Nós somos completos, assim como a nossa igreja precisa ser completa. Nós precisamos vivenciar a fé e levar tudo o que nós vivenciamos em missão para que os outros possam também fazer a mesma experiência. Por isso, irmãos e irmãs, assim como vocês recebem a palavra de Deus, você precisa também levar a palavra de Deus para as outras pessoas para que possam fazer essa experiência de fé também. Então vamos juntos rezar, pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar e logo em seguida você pode compartilhar também com todos os teus contatos aí no WhatsApp, nas suas redes sociais. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 até o 33. Mateus, capítulo 14, versículos 22 até o 33. Diz assim: Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para a outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho, e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe pediu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Assim que eles subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "Tu és verdadeiramente Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de iniciar a reflexão de hoje com esse questionamento que Jesus faz. Por que você duvidou? Muitas vezes a gente busca a transformação de vida, busca um milagre, busca a cura, busca um sinal, e Jesus nos aponta. Mas aí a gente caminha um pouco e acaba desistindo porque
as outras questões que nos envolvem muitas vezes são mais sedutoras e a gente acaba cedendo. Veja bem, assim como Pedro recebeu a graça de Jesus de poder também caminhar sobre as águas, onde Jesus diz: venha, supere essa realidade do caos, da incerteza, seja mais do que isso e venha ao meu encontro. E enquanto ele está com os olhos fixos em Jesus, ele consegue caminhar. Mas a partir do momento em que ele se deixa envolver por outras realidades que não só os olhos de Jesus, ele começa a afundar, começa a ter medo e diz: Senhor, salva-me. É isso que acontece conosco nas realidades do mundo. Toda vez que nós saímos de casa, é como uma realidade desorganizada. A gente mais ou menos sabe o caminho, mas não tem certeza de tudo. A gente vai até a parada de ônibus, pega o ônibus, você que pega o trem para se deslocar até o seu trabalho, enfim, os meios que você utiliza. Vai de carro, você sabe, esse é o meu trajeto, mas você não sabe todas as coisas que você vai encontrar no caminho. Ali pode ter um acidente, pode ter um buraco na via, enfim, pode acontecer alguma coisa que é imprevista, mas você mesmo assim precisa estar preparado. Você precisa estar concentrado para que você chegue até o seu objetivo. E aí, se nós nos deixamos levar pelas distrações do tempo, muitas vezes nós perdemos o foco e aí causa o acidente. Porque nós nos distraímos com outras coisas. Ou é o celular, ou é o rádio, ou é com alguma coisa que a gente se distrai também fora, né? Nos outros ambientes que não o trânsito. Apenas estou dando esse exemplo porque é mais ou menos assim que acontece na nossa vida cristã. Toda vez que nós perdermos esse olhar nos olhos de Cristo e nos deixamos envolver por outras realidades, por ventos que são contrários, por fofocas, por conversas, por imagens, por textos que nos distanciam de Deus, enfim, são tantas as realidades. Eu não digo que essas realidades sejam ruins, mas nos distraem. Ao invés de você estar fazendo a sua oração, de repente, uma mensagem que chega no teu celular, aí quando você estava assim, entrando em comunhão com o Senhor na oração, de repente uma mensagem que entra no seu celular. Pode até ser uma mensagem bacana, mas ela te distraiu. E aí que nós precisamos cuidar. Cuidado com as distrações que o mundo nos apresenta. Procure o máximo que você puder se centrar. Qual o seu objetivo? Tudo aquilo que você for fazer, procure pensar onde eu vou chegar, onde eu quero chegar, onde eu preciso chegar. E procure se manter firme e você verá que terá muito mais sucesso, muito mais conquistas. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, desejo a todos vocês um excelente final de semana e até o próximo momento de oração.